Então, pessoal, continuando, né? Agora a gente vai estudar, a gente vai conhecer algumas ideias de átomo, ideias essas que foram chamadas de modelos atômicos e que foram sendo discutidas ao longo do tempo, tá? O nosso primeiro modelo atômico, ou seja, nossas primeiras ideias de átomo, ela vem juntas do professor John Dalton, tá? Que ele aprimorou as ideias gregas de que as coisas são feitas por átomos, e o Dalton ele fez algumas conclusões interessantes, tá? Do tipo, todos os átomos de uma mesma substância são iguais. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma substância A. Então, todos os átomos que constituem essa substância, eles são iguais entre si, tá? Ponto 2. Os átomos de substâncias diferentes são diferentes e têm massas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho duas substâncias, uma substância A e uma substância B, então todos os átomos que constituem a substância A são diferentes dos átomos que constituem a substância B, tá ok? E o ponto 3, se um composto é feito por mais de uma substância, então ele tem vários átomos diferentes, cada tipo vindo especificamente de cada substância que o compõe. Como assim? Vamos supor que a gente tem agora uma nova substância C, e que essa substância C ela é feita a partir da junção da substância A e da substância B. Como cada uma dessas substâncias tem átomos diferentes, então essa substância C, que nasce da mistura de A e B, ela vai ter átomos que vêm de A e átomos que vêm de B, tá ok? Então, fechando as discussões do Dalton, né? Todas essas ideias e conclusões então, concretizaram um modelo de átomo, ou seja, uma ideia de átomo que ficou popularmente conhecida como o modelo da bola de bilhar, pois o Dalton ele concordava com a ideia grega de que o átomo, ou seja, de que a menor unidade da matéria era uma coisa maciça e indivisível, tá? Então a gente não conseguiria abrir mais o átomo, quebrar o átomo, não. Essa é a base da matéria, tá ok? Porém, com o passar do tempo, apareceram novos estudos, novos experimentos, e acabou que o átomo ele não era tão indivisível quanto se pensava, tá ok? Então, o professor Thomson, ele, com uma série de estudos, ele acabou descobrindo que o átomo ele é composto de uma parte densa e maciça de carga elétrica positiva, que ele chamou de núcleo, e que esse núcleo ele está rodeado de pequenas partículas de carga elétrica negativa e que ele chamou de elétrons, tá? Então, para Thomson, o átomo ele tinha duas partes, né? Ou, na verdade, ele era composto por um núcleo denso de carga positiva, mas ao redor desse núcleo, ao redor dessa massa, a gente encontrava pequenas partículas ou pequenas estruturas grudadas, tá? Grudadas a essa massa de carga positiva. E essas partículas elas teriam carga elétrica negativa e seriam chamados de elétrons. Então, esse modelo do Thomson, essa ideia de átomo dele, ficou conhecida como sendo o pudim de passas, tá? Vocês podem procurar e provavelmente vocês vão encontrar nos livros e nos sites como sendo o pudim de passas, tá? E assim, para a gente firmar, né, para a gente concluir as ideias do Thomson, então o átomo não era tão indivisível quanto o Dalton dizia. O átomo, segundo Thomson, né, ele tem um núcleo de carga positiva e grudado a esse núcleo tem elétrons de carga negativa. E o Thomson também dizia que o átomo ele não tinha carga, tá? Ele tinha carga total zero. Por quê? Porque eu tenho um núcleo positivo e eu tenho elétrons de carga negativa. Então, esse positivo com negativo, um anulava o outro, então o átomo tinha carga zero.